Mas, ao mesmo tempo, o que é essa consciência, né? Eu acho legal que a ciência já está tentar cutucar nisso, mas a gente ainda está engateando, né? E o próprio cientista no documentário fala, às vezes é meio frustrante porque a gente não fala, não sabe efetivamente nada, né? E eu vejo isso acontecer também no caso dos físicos que estudam matéria escura, mas pelo menos eles estão tendo pistas, né? Bom, Leonardo, o problema da consciência é um dos problemas científicos mais sérios de todos os tempos, né? É um problema que não sabemos ainda resolver. Por que eu sei que eu existo, certo? Esse é um problema bastante sério e por isso outro dia até estava respondendo a um colega, por isso que às vezes nem devemos criticar talvez as pessoas religiosas, porque veja a evolução do mundo sobre isso, certo? Pense bem, a maneira como nós vemos, colocando no nutshell, como fala até aquele físico que morreu, daqui a pouco eu lembro, mas o Dobbs, o, o mundo, nós dissemos que o universo que começou de uma grande explosão há cerca de 14 bilhões de anos, né? Uma explosão que teve essa explosão inicial, que nós não sabemos que houve antes, não podemos saber, e poucos conhecemos essa explosão. Durante 300 mil anos não aconteceu nada, depois o universo começou a esfriar, expandir, começou pela força gravitacional a aglomerar, começamos a formar as estrelas, pela atração gravitacional essas estrelas começaram a produzir energia de fusão, como eu falei, cresceram, começou a fazer a nucleossíntese, porque o universo no começo eram só prótons, elétrons, partículas simples, né? Foram fazendo nas estrelas o produto que nós somos, inclusive, o carbono foi feito nas estrelas, os metais mais pesados, essa explosão espalhou por todo o universo, em alguns lugares se aglomeraram, certo, somente por chance, e depois vamos simplificar essa história toda, né? Por exemplo, formou o céu, depois do céu formaram os planetas foram formando, a Terra tem da ordem de 4 bilhões de anos, e depois, num certo instante, surgiu a vida, né? Isso, nem o surgimento da vida nós sabemos exatamente como aconteceu. A teoria de Charles Darwin não explica, e essa é uma fonte de estudos ainda. Espero que um dia se explique o mecanismo, mas nós não sabemos ainda como. Mas seja qual for o mecanismo, né, isso foi evoluindo em toda essa ideia da evolução da espécie, a questão da espécie mais adaptada ao meio ambiente. Às vezes nós esquecemos também que o meio fala mais adaptado ao meio ambiente, mas o meio ambiente também está evoluindo. Então, uma situação extremamente complexa, né? Embora nós muitas vezes colocamos isso numa palavra, dizer, não, isso daí foi evolução natural das espécies. E quando damos um nome a alguma coisa, dá a impressão que entendemos. Até hoje nós temos um pouquinho de dificuldade de entender como tudo isso ocorreu, né? Mas fomos crescendo, etc., né? O homem foi evoluindo, o homem foi tendo um pouco de consciência, e para encurtar, estamos agora na época da história que temos ciência que conseguimos explicar tudo para trás. Temos uma física que explica como foi esse problema. Da onde saiu isso? Da onde saiu essa consciência? Não é fácil explicar. Então, quando às vezes você fala com um hindu muito religioso, é difícil você contra-argumentar. Nós não temos ainda a indicação, né? De certa forma, nós cientistas, na verdade, somos todos homens de fé. Por que somos homens de fé? Porque nós acreditamos numa estrutura lógica do universo. Nós acreditamos que a matemática possa explicar. Por quê? Qual a razão que surgiu isso? Sabe? Então, a consciência vai muito mais além de dizer eu sei que eu existo, por que eu sei que eu existo, né? Tem como é possível toda essa evolução que chegou à espécie humana, que depois desenvolveu toda uma teorias e baseada em formulações matemáticas, descobriu leis da natureza que explicam até tudo de forma aleatória. Se você jurar para mim de pé junto que acredita que foi tudo aleatório, eu até posso te bater palma. Mas é difícil, certo? É difícil para as pessoas acreditarem nisso.
Doutor, para encerrar, aproveitando, né, igual quando a gente encontra um médico, né, a gente fica fazendo várias perguntas pro médico, assim, né, a gente aproveita e tira uma casquinha. Hoje, com relação ao senhor que é dessa área de ciência, que é cientista, com relação ao movimento antivacina, doutor, como que o senhor enxerga? Porque agora é encabeçado aqui no país pelo presidente que recomenda um medicamento que não tem eficácia comprovada para combater o vírus, né, o Covid-19, e não recomenda, ou pelo menos aí tenta desorientar a população com essa frase de que ninguém é obrigado a tomar vacina. A questão da antivacina, na visão do senhor, ela é método, ela é só ignorância? O que está por trás disso? Ou é só mesmo que as pessoas sejam infectadas, que as pessoas morram, que a gente tenha mais pandemias? O que está por trás? Por quê? Porque é algo que não entra na minha cabeça, doutor Ricardo. Bom, Paulo, primeiro eu gostaria de te dar uma resposta curta, simples para a tua pergunta, né? Eu pensei, eu vou responder o seguinte: em respeito à inteligência dos meus concidadãos, prefiro não comentar, certo? Mas eu vou dar uma resposta, certo? Que infelizmente isso é uma coisa humana. Vocês sabem, quando já no começo do século passado, o Oswaldo Cruz quase foi crucificado em praça pública no Rio de Janeiro. Quando se discutiu todo aquele problema de epidemias, quando ele que tomar medidas, né, para evitar pandemias, medidas de profilaxia pública, ele foi quase crucificado. No começo, sempre houve uma certa reação contra vacinas. Essa reação contra vacinas, na verdade, muito é motivada, sem dúvida, por sentimentos religiosos extremistas. Surgiu daí, né? Mas aí aumentou, né? Porque aí que é o ponto que colocaste, Felipe. Nós poderíamos dizer o seguinte: bom, uma pessoa que tem uma ideologia religiosa muito extremista, que seja contra isso, ele tem porque naquilo que ele acredita, né? Mas por que ele acredita na cloroquina, então? Porque o presidente Bolsonaro disse, certo? Então, isso é muito difícil de explicar. A situação é muito ruim, então eu não sei como explicar essa reação das pessoas, mas uma coisa podemos dizer, né? Independente do que ele pensa, um presidente da República não poderia ter dito o que ele disse, certo? Sabendo que é contra a lei essa questão da vacina. Quando a primeira resposta que eu dei ao presidente Bolsonaro, quando ele me atacou, comecei respondendo a Giovana Girardi, do Estado de São Paulo, o senhor Jair Bolsonaro precisa entender que o presidente não pode falar em público como se estivesse numa conversa de botequim. E ele realmente, muitas vezes, fala como se estivesse numa conversa de botequim, né? Aquela soberba da ignorância que ele tem, ele acha porque ele pensa aquilo, as pessoas... Infelizmente, há pessoas que acreditam nele, pessoas muito simplórias mentalmente, né? Que não têm cultura, que acreditam nele. O presidente Bolsonaro disse, é verdade, né? Agora, na minha opinião, só dele ter dito aquilo, deveria sim sofrer um processo do Ministério Público Federal, porque um presidente da República tem que respeitar a liturgia do cargo, não há a menor dúvida. E aí, para arrematar ainda sobre vacina, o que temos visto é uma corrida, talvez, aí, para que saia o mais rápido possível, e aí tem vacina chinesa, tem vacina russa. Isso é normal? Acontece mesmo? Esse Big Brother que a gente tem acompanhado? Ou é um momento excepcional mesmo, assim, de vai sair primeiro a chinesa, vai sair a russa? Isso vai fazer alguma diferença lá na frente? Dá para tomar a vacina russa tranquilamente? Porque a Rússia tem uma questão aí que ficou muito marcada, né? Inclusive com o documentário Ícaros, né? Que ganhou Oscar e tal, a respeito da dopagem de atletas, uma questão até de governo, né? Today, the World Anti-Doping Agency suspended Russia's sports drug testing lab. E aí fala-se em vacina russa, o pessoal já fica, opa, mas como que o senhor enxerga essa corrida, esse Big Brother de qual sai antes, como é que é na visão do senhor essa questão? Na verdade, Paulo, não se trata de um Big Brother, né? Primeira coisa, na comunidade científica, a competição sempre existiu. Eu estranharia se não tivesse competição. Certo?
É óbvio que diferentes laboratórios iam competir para produzir sua vacina, né? E é bom que seja assim, porque nós não sabemos quais são as vacinas que serão mais eficazes, né? E essa competição sempre existiu. Até na minha área, teve há tempos atrás a questão de descobrir o famoso bóson de Higgs, que ia explicar a massa da matéria. Laboratórios nos Estados Unidos e outros lugares competiram com a Europa. A competição sempre existiu na ciência e vai sempre existir. Isso é característica da ciência. E está entrando. É claro que tem também a parte comercial dos laboratórios entrarem. A vacina de Oxford é desenvolvida com um laboratório, a americana com outro laboratório particular ou empresa de farmacêutica. Isso vai sempre existir, vai ser sempre assim, nós vamos ter que ver qual é mais eficaz. No caso da vacina russa, é claro que o pessoal sempre tem a dúvida, porque tem a questão política se o líder russo estava escondendo alguma coisa ou não, falando, mas eu nunca duvidei. Porque se tem uma coisa que eu respeito é a ciência soviética. Durante todo o regime soviético, a ciência russa, principalmente na minha área, por muito tempo liderou em várias áreas. E essa ciência, o Mendeleev era russo. Certo? Quer dizer, a ciência russa em botânica, em física, etc., na área farmacêutica, foi sempre de ponta. Eu, por exemplo, fui operado do joelho com artroscopia. Quando a primeira vez que eu fui operado, não existia, eu morava nos Estados Unidos, não existia isso. Os soviéticos já tinham isso há 10 anos. Certo? Já tinham isso há 10 anos. Então, eu nunca duvidei da capacidade científica do russo, de jeito nenhum. O que podemos criticar é que eles não seguiram todos os procedimentos que seriam os procedimentos usuais de testagem da vacina, fazer uma amostragem muito maior, né, com separação de grupos, e certamente eles não fizeram, e isso nós podemos criticar. Mas aí eu explicaria pela premência de ter algum resultado e também porque o primeiro-ministro russo queria também se promover. Não há a menor dúvida que sempre, na história da humanidade, sempre teve uma mistura entre ciência e política. Isso sempre houve, sabe? E vai sempre existir. Não há como evitar isso. Mas eu nunca duvidei que se os russos diziam que estavam desenvolvendo uma vacina eficaz, que eles alcançariam isso. Se antes ou depois, eu não sei. Mas certamente será tão eficaz como as outras. Teremos ainda a vacina em 2020 ou é muito otimista pensar dessa forma? Eu acho que é muito otimista. Pelo menos para o Brasil é muito otimista. Só para fechar que eu tive Quando o senhor estava falando, professor, eu assisti aquela série de 5 episódios só da HBO sobre Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. Sobre o que aconteceu com o reator nuclear, e é lógico, uma visão bem ocidental, e houve uma discussão em relação a isso e tal. E o senhor é físico nuclear, né? Eu perguntei, bom, quem mais para conversar sobre isso do que o Dr. Ricardo Galvão, né? E eu queria saber, eu não sei, o senhor assistiu quão real é o que foi representado naquela série? E assim, o quão real foi também a luta daquele cientista, né? Para ir contra o sistema soviético para tentar efetivamente falar para o mundo as causas do acidente, né? E a proporção do acidente do reator nuclear de Chernobyl. Olha, Léo, eu não assisti a série, mas eu li o repórter da Agência Nacional de Energia Atômica sobre Chernobyl. Certo? O que aconteceu foi um erro humano muito grande. Certo? Foi um erro dos operadores do sistema. Era uma central nuclear bastante antiquada e eles fizeram um erro muito grande na movimentação das barras de controle e perderam a condição de arrefecimento das centrais nucleares. Foi um erro humano muito grande dos operadores, né? E, infelizmente, isso é verdade, o governo soviético tentou de todas as formas esconder o que tinha acontecido, certo? Isso é muito preocupante, essa é a parte ruim da parte política, né? Porque uma coisa importante da área nuclear, que as usinas nucleares, elas são totalmente sem nenhum preconceito de classe social. Se tem escape de material radioativo para a atmosfera, todos vão morrer. Ricos, brancos, pobres, pretos,
Então, é muito equânime, né? E, infelizmente, a União Soviética tem uma atitude, aí eu posso usar a mesma palavra que eu usei para o presidente Bolsonaro, pusilânime, né? Esconderam,